votos de bom dia, bem-vindo a este terceiro bloco do nosso programa e é o bloco que é dedicado à conversa. Vamos conversar hoje, nesta manhã, falaremos de religião, propriamente de princípios doutrinários nas igrejas e as suas influências na vida do fiel. Temos em estúdio dois convidados, assim como prometemos, o Dr. Mardoqueu Pinto, ele que é advogado. Doutor, bom dia, bem-vindo. Bom dia também a todos os telespectadores. Muito bem. E temos também João Sassando, sociólogo. Bom dia, doutor. Muito bom dia, ilustre jornalista, colega de painel e aos telespectadores do programa Primeira Página. Ora bem, princípios doutrinários e as suas influências na vida do fiel. Vamos começar com o Dr. Mardoqueu. O que diria para o nosso telespectador como entendimento deste tema? Bem, primeiro quero parabenizar, na verdade, a redação do programa por ter escolhido esse tema, que, no meu ponto de vista, é bastante sugestivo, principalmente numa altura em que os valores da sociedade estão invertidos. No lugar do amor, ao ódio, no lugar da paz, à inveja e tudo mais. Então, trazer a adrede esse tema, na verdade, é um tema bastante sugestivo e aqui vale a pena fazer uma visão ou uma análise funílica sobre o tema subjúdice. Mas, para o efeito, nós, inicialmente, precisamos dar uma volta a título de preâmbulo para percebermos o que é o cristianismo. Porque existe uma história atrás desse tema todo, para depois, então, no desenvolvimento, chegarmos às conclusões, ou à conclusão final. Deixa-me dizer que o cristianismo surge depois da morte de Cristo. E nesta altura, o Império Romano entendeu que os cristãos não deviam, de forma nenhuma, pregar a Cristo. Eram perseguidos, eram inclusive levados à morte, eram espancados, eram torturados. Mas, mesmo assim, o que me chama a atenção aqui é a postura da Igreja Clássica na altura. Deixa-me dizer que a Igreja Clássica na altura manteve-se firme, porque tinham como fundamento três princípios da teologia, que é precisamente a fé, a esperança e o amor. Se fizermos um relato relativamente à Bíblia, a Bíblia fala que eles viviam como um e repartiam tudo. No livro de Atos vamos ver isto, repartiam tudo. Eram capazes, inclusive, de vender os seus bens para repartir com os irmãos. E os cristãos, os fiéis na altura, achavam este amor dentro da igreja. E é por causa disto que o imperador na altura, o imperador Constantino, moveu-se de íntima compaixão e convidou o concílio para precisamente perceber como é que poderiam fazer para chegar à conciliação entre os cristãos. Trazendo para o nosso mundo hoje, e aqui sou obrigado a condensar uma problemática. A responsabilidade social das igrejas é um mandamento bíblico ou é um dever legal? Deixa-me dizer que a Bíblia fala no livro de Mateus que tive fome, não me deste comer, tive sede, não me deste beber. E mais diz que eles perguntaram, mas Senhor, quando é que isso aconteceu? Quando vos deixaste de fazer a um dos meus pequeninos, a mim não o fizeste. Mas também se fizermos uma leitura da Lei 12/19 de 14 de maio, vamos verificar que no seu artigo 18, o Estado, além de criar imunidade tributária para as igrejas, o Estado também pretende e quer que as igrejas tenham uma participação efetiva dentro da sociedade. Mas é isso que temos visto hoje? Provavelmente não. E por que razão? Porque a igreja perdeu a moral. Com isso está a querer dizer que perdeu os principais objetivos que citou aqui os três, o amor? Mais do que isto, mais do que esses objetivos, a igreja hoje não tem uma teologia pública. E tem estado a confundir entre a teologia pública com a influência política. Hoje nós vimos, por exemplo,
há uma problemática aqui em Angola que se levanta, que é a problemática, por exemplo, do lixo. Qual é a teologia pública que a igreja criou precisamente para acudir a essa temática? Nenhuma. Qual é a teologia, mais ou menos, que a igreja criou para ajudar, de certo modo, os pedintes que nós hoje verificamos dentro das centralidades, que verificamos nas ruas? Nenhuma. Quais são os centros que existem aqui em Angola de reabilitação que as igrejas criaram para facilitar ou coadjuvar o governo? Pouco ou nada existem. Portanto, o amor, a fé e a esperança ficaram para trás. Ficaram para Agora trás. ficaram outros interesses. Exatamente. São esses interesses que vamos abordar aqui, que muitas das vezes também inseridos dentro das doutrinas adotadas pelas igrejas, acabam por desvirtuar aquilo que é o conceito da religião. Dr. Sassando, ouviu atentamente a introdução do Dr. Mardoqueu. O que diria perante o nosso tema? Sim, senhor. Primeiro, começar a reiterar as saudações aos telespectadores, para dizer que é preciso nós primeiro desconstruirmos o tema que nos é apresentado, influência das doutrinas das igrejas na vida dos fiéis. Primeiro, nós devemos dizer que o Estado angolano é laico. Quer dizer que não existe uma religião oficial do Estado. Portanto, a religião como sistema de normas e princípios que visa ligar os homens a um ente sagrado, a um ente superior, espiritual, portanto, deve ser praticada pelos indivíduos. Portanto, o Estado cria condições para que aqueles cidadãos que se identifiquem com um conjunto de princípios e normas, tendo em vista adorar um ser supremo, seja ele qual for, desde que estes princípios não estejam em contradição com a Constituição da República de Angola e as demais leis, são livres de constituir uma igreja e exercerem a sua atividade religiosa. Exato. Mas o tema nos diz qual é a influência desta doutrina adotada por estes indivíduos na vida dos fiéis. E uma pergunta que nós devemos fazer aqui é: fiéis, quando estamos a falar de fiéis, estamos a falar de quê? De quem? Fiéis a quê? É essa questão que tem desconstruído depois todo o sistema religioso de Angola. É que se a religião, afinal, é os princípios que nos ligam a um ente supremo, espiritual, a Deus, e aqui vamos falar do cristianismo, porque a maior parte da população angolana é cristã, portanto, estamos a falar de Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que acontece é que os líderes dessas religiões, às vezes, invertem os papéis. É que os cidadãos tornam-se fiéis à doutrina e não a Deus. Porque senão, vejamos, se você afinal diz que é fiel a Deus, conhece a Deus. Quem é Deus? O que é que Deus pretende para com os homens? Pretende que os homens vivam em paz. Pretende que os homens vivam em solidariedade, como dizia o Dr. Pinto. O amor, a partilha, a convivência pacífica, portanto, a irmandade, a fraternidade. São estes princípios que Deus quer. Só que estes líderes, invertendo os papéis, tornando-se eles próprios, e até, em muitos casos, a doutrina como sagrada, portanto, começa a desvirtuar a vida dos fiéis. Começam a confundir. Por isso é aquilo que nós temos estado a verificar na sociedade, que o indivíduo até pertence a uma igreja, mas o seu comportamento nada tem a ver com aquilo que é a vontade divina para com os homens. Portanto, o indivíduo vai para a igreja, vai depositar todos os seus bens, mas depois a sua vida social, a influência da igreja na sua vida social, espiritual e material é quase nula. Porque ele entende que o sagrado, o divino já não é Deus. O sagrado divino é o pastor,
é o ritual na igreja. Portanto, é preciso nós começarmos a desconstruir e aconselhar aqui as igrejas a trazerem o princípio sagrado. Portanto, se você diz que o homem é fiel a Deus, não. Primeiro, dê a conhecer ao fiel quem é este Deus. O que é que ele pretende. Hoje, se você for para uma igreja e perguntar qual é o entendimento que o fiel tem de Deus, muitos terão dificuldade em dizer o que é que ele entende de Deus. Mas para falar dos rituais, não conhece. Eu tenho dito que, se nós quisermos aqui trazer algum ritual que pode ser considerado como um ritual sagrado, existem poucos que o próprio Senhor Jesus Cristo orientou. Primeiro, a oração. Foi uma recomendação que ele fez. Vigiai e orai sem cessar. Depois, a Santa Ceia. Que ele diz que fazei isto em memória de mim. E depois, para terminar, temos o amor, que é o tal mandamento superior. Portanto, se você quiser santificar algum ritual, não, santifique apenas estes 3 que foram recomendação do próprio Filho de Deus. Tudo o resto são interpretações. Eu tenho dito que, se nós quisermos desconstruir todo esse sistema, devemos ler primeiro o livro de Gênesis, que é o princípio, e depois o livro de Apocalipse. Você entende como começa, como termina. Tudo o resto é apenas a prática para depois justificar a tua presença aqui. E veja que, no livro de Gênesis, quando Deus fala para Moisés, para que vá ao Egito libertar o povo, tem uma passagem que eu gosto muito. Moisés pergunta a Deus, quando Deus chegar aos líderes do povo israelita, quando Deus chegar diante de Faraó, eu vou dizer quem é que me mandou. Então, ele procurava uma definição para Deus. E Deus, na sua sabedoria, respondeu, diga que o eu sou mandou-me. Deus estava a dizer que eu não sou aquilo que vocês pensam que eu sou. Portanto, a minha natureza está acima daquilo que vocês entendem que eu sou. Agora aqui, portanto, doutor, ainda bem que levanta essa questão. Depois chama-se a questão interpretativa. Muitos líderes, muitos que chegam ao nível de pastor, outros evangelistas, acabam por entender este eu sou como ser ele, como um homem mandado por Deus e representa a Deus. Exatamente. Quando Deus diz, eu sou o que sou, está a dizer que as diferentes interpretações que vocês vão fazer de mim não definem o que eu sou. É por isso que nós às vezes vemos muitos conflitos entre as igrejas desnecessários. Porque toda a igreja, como disse no princípio, é um conjunto de normas morais, espirituais e rituais para adorar o Ser Supremo. Portanto, a minha interpretação de Deus, a sua e a do doutor, não define o que Deus é. Portanto, eu não posso ir contra a interpretação do doutor como se a minha fosse a melhor. Não. Esta é a tua interpretação. Você é da dominação evangélica, o outro é católico, o demais é do movimento pentecostal, o outro é muçulmano, da religião islâmica. Isto não pode ser um fator divisionista. É a interpretação que eu tenho, mas aquilo que é Deus, aquilo que é a natureza de Deus, é uma natureza própria, fora da concepção religiosa que nós temos aqui como homens, porque Deus é único e é para todos, para os cristãos, para os muçulmanos, até para os ateus. Os princípios adotados por essas igrejas, a pergunta está aberta, os princípios adotados por essas igrejas, como por exemplo, vamos dar aqui algum exemplo, as ofertas com propósito, vamos falar também de alguns casos de envolvimentos de fiéis com pastores para atingir determinada bênção, temos tido alguns relatos e até casos mais graves que chegam a vir a público, casos de violações e enfim. Isto, qual é o impacto que tem na vida do cidadão que procura a igreja e outro que vê a igreja como a sua salvação, até porque a igreja é a reserva moral da nossa sociedade. Ou devia ser. Ou devia ser. Ou devia ser a reserva moral
devia ser, na verdade, o defensor da moral. Relativamente a isto, algumas igrejas hoje por hoje adotaram, na verdade, a teoria da prosperidade. E fugiram àquilo que se estabelece, na verdade, de acordo à lei e aos princípios cristãos, que deviam se cingir única e simplesmente na dignidade da pessoa humana e ao princípio da solidariedade. Eu justifico. Normalmente, e devia ser assim, as pessoas ou os cristãos deviam ser pais exemplares, se de facto recebessem uma doutrina digna de aceitação, deviam ser os melhores funcionários, deviam ser os melhores maridos, deviam ser, na verdade, de forma positiva, um todo. Mas por que que não acontece? Por que que nós temos essa dificuldade? É por causa da doutrina que foi desviada. Deus concedeu ao homem o livre-arbítrio, o direito de escolha. Quer dizer que não há uma imposição da parte de Deus. Mas já na igreja, de forma a controlar um determinado grupo na sociedade, determinam o que deve ou não fazer. Logo, as pessoas não têm como aplicar a hermenêutica cristã no conhecimento da Bíblia. Não têm como aplicar a exegese no conhecimento da Bíblia. Porque única e simplesmente os líderes, os pastores ou quem quer que seja, cinge-se a dizer ao cristão o que deve ou não fazer. São esses princípios bíblicos? Não. É por causa disso que hoje nós vimos discursos de ódios, discursos de mágoas, discurso único e simplesmente de prosperidade. Até há aqui uma figura falsa. Parece que quem é próspero na igreja é aquele que é batizado com o Espírito Santo. Quem é próspero na igreja é aquele que é o melhor visto. Mas quanto não? E é por causa dessa fuga, desses princípios todos, que nós hoje assistimos à decadência moral da igreja. E eu digo isto, e digo mais até. Há igrejas que, na verdade, por exemplo, deixa-me citar aqui a igreja de Roma. A igreja de Roma foi a primeira igreja que colocou em causa a contabilidade. Quer dizer, de forma a ajudar a sociedade. A contabilidade começou ali. E hoje por hoje, todos nós precisamos, nas nossas empresas, na nossa sociedade, até nas nossas casas, nós precisamos implementar, na verdade, a teoria da contabilidade. Há igrejas que, por exemplo, tomaram conhecimento que existe comercialização de crianças, solicitaram às sociedades que pusessem cobre à situação. A sociedade não deu ouvido a este. Hoje por hoje, essas crianças têm o direito natural, não podem ser comercializadas. Como é que está a nossa igreja em Angola? Existe uma comunidade cristã em Angola? Foi aprovada, por exemplo, a Lei 12/19 de 14 de maio. Qual é a comunidade evangélica que participou na aprovação dessa lei? Repara que são eles que têm lidado dia a dia com os fiéis, têm propriedade para falar sobre o assunto. Foram convidados para o efeito? Qual é a representatividade que existe, na verdade, na Assembleia Nacional dos Cristãos? Há países lá fora que, quando existe qualquer assunto relacionado à igreja, os deputados da Assembleia Nacional, que são voltados à igreja, têm uma voz a dizer. É o mesmo que acontece aqui em Angola. A que se deve essa falta de... Por uma razão muito simples. Muito simples. Uma vez que a igreja hoje deixou de ser o defensor da moral, está em busca da moral, deixou-se levar pela influência política. Mas há um ponto que eu considero ser importante na pergunta que o ilustre Paulo coloca, é que a religião, como dizia no princípio, visa criar um conjunto de princípios e normas para adorar um ser superior, sagrado. Mas nem toda a igreja coloca Deus como ente superior dos seus princípios.
há igrejas que o seu ente superior é o dinheiro. Há igrejas que o ente sagrado não é Deus, mas é o bispo. Então, é preciso nós diferenciar, porque há igrejas que nós pensamos que adoram a Deus, mas no fim do dia o ente sagrado é outro. E é preciso também que as pessoas, os cidadãos, tenham a capacidade de identificar estas igrejas. Mas isto faz com que haja o desinteresse naquilo que é a reserva da moral? Absolutamente, porque se o princípio doutrinário da igreja, enquanto instituição social, é a proteção da ética, da moral, que são princípios emanados pelo amor divino de Deus para com os homens, portanto, é normal que nós pensemos que não, as igrejas estão ali para trazer este conforto aos homens, mas existem igrejas que o seu ente sagrado não é aquele Deus que nós conhecemos. Portanto, eles deturpam aquilo que é o princípio social da igreja. Portanto, você pensa que aquela igreja tem Deus como ser supremo, eu vou para lá, mas posto lá, aqueles princípios nada têm a ver com Deus. É por isso que nós temos visto na sociedade igrejas que só pregam a prosperidade. Ele não fala com o homem com relação a Deus, o amor, ao trabalho. Veja que Cristo, sempre que fez um milagre, pediu para que o homem trabalhasse antes. Portanto, os homens vieram dizer a Cristo que já não havia vinho no casamento. O que é que Jesus fez? Não, vão encher os jarros. Querem que eu vos transforme? Vão encher, foram, encheram, trabalharam, só depois é que veio o milagre. Portanto, quando os homens foram a Cristo levar o paralítico para que ele andasse, portanto, antes do milagre veio o trabalho. Portanto, esta teoria de que o indivíduo tem que ir para a igreja, deixar dinheiro e depois tudo vai acontecer na vida é uma doutrina falsa. Não tem a ver com Cristo, com Deus. Que Deus quer que você trabalhe primeiro, se esforce, para que depois o milagre aconteça. Porque a própria doutrina também diz que Jesus aconselhou os homens o que é: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscando como? Trabalhando, praticando os mandamentos, não adulterar, não matar, praticar a tal solidariedade. A irmã, quando nós tivermos este conjunto de normas a ser praticada, então vamos resgatar a tal moral. Mas enquanto nós tivermos um ente supremo a mandar nessas igrejas como o sagrado, que não tem a ver com Deus, não, a igreja vai mesmo perder a sua base moral. Porque tendo o dinheiro como ser superior, depois são os escândalos que nós vemos. É que o fiel é pobre, é ele que contribui, mas depois parece que o pastor tem mansões, tem carros topo de gama, porque ele vê o dinheiro como o fim último. Ele não está preocupado com a vida social do homem, está preocupado com o dinheiro que ele traz. Depois de você depositar aquilo que é sagrado na igreja, a relação com o fiel termina. Portanto, é preciso nós alertarmos as pessoas para estudarem um pouco mais, conhecer Deus, identificar a sua vontade para com os homens e depois selecionar aquilo que nós chamamos a igreja com a sã doutrina. Porque existe doutrina que não é sã. A própria Bíblia também já alerta que pelos seus frutos os conhecereis. Então você vai estudar qual é o fruto do Espírito Santo. É o amor, a longanimidade, a compaixão, o perdão, a partilha. Se você identificar esses valores numa igreja, sim senhor. Mas se você vê que uma igreja diz ter Deus como ser supremo, mas depois o pastor vai envolver-se sexualmente com uma fiel para que ela seja salva, onde é que está escrito isto na Bíblia? Quando é que Deus disse que você, para ser salvo, tem que se envolver sexualmente com o pastor? Isso não existe. Portanto, é preciso também ter um pouco mais de conhecimento para depois identificarmos a sã ou não sã doutrina nas nossas igrejas. Se calhar aqui há duas correntes que vale a pena separar, doutor. Na verdade é uma linha tênue, mas são duas correntes.
uma corrente versa sobre os princípios bíblicos ou princípios espirituais. A outra corrente versa precisamente sobre o papel da igreja na sociedade. Quando nós falamos relativamente à moral da igreja, assenta, sim senhor, no bispo, no pastor, porque inclusive a igreja diz quais são os critérios que um bispo deve ter. Um bispo não pode ser dado ao vinho, um bispo não pode ter 2 mulheres. Isto tudo faz com que a igreja defenda a moral. Ponto. Mas há outra corrente que fala também da participação dos fiéis na igreja. Por quê? Porque se fizermos aqui uma reflexão funílica, vamos ver, e é muito forte isto. Deus resumiu os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ponto final. Isto para dizer o quê? Que eu, na qualidade de pastor, na qualidade de bispo, na qualidade de padre, se eu eventualmente não gostaria que o irmão me fizesse algo de mal, então não vou fazer ao outro. Se eu não gostaria que o irmão ficasse com a minha esposa, eu não vou ficar com a esposa do outro. Olha onde é que está aí a moral. Não, mas, Dr. Pinto, veja, esta moral parte de onde? A moral tem um princípio. Deixa-me lhe dizer, doutor, essa moral parte a partir, aliás, perdeu-se com a decadência da igreja. Não, a moral tem um princípio no valor supremo de Deus, que é o amor que Ele quer que os homens vivam na terra. Porque eu tenho dito que as igrejas deviam ser embaixadas do reino de Deus na terra. Não tem sido? Não tem sido, porque veja que Cristo chama a atenção que vós estás no mundo, mas não sois do mundo. Se não sois do mundo, sois de onde? Sois do meu reino. Então, qual é a cultura do reino de Deus? É esta cultura que você tem que estudar. Portanto, se a igreja, afinal, é representante do reino na terra, assim como as nossas embaixadas estão em outros países a representar a nossa cultura, o nosso interesse, as igrejas deviam estar aqui a representar a cultura e o interesse do reino. Que esta moral que nós estamos aqui a chamar é uma cultura do reino, do amor, do perdão, do conhecimento. Até a própria ciência, que hoje é utilizada para se contrapor aquilo que é a entidade divina, Cristo, foi Deus que deu o conhecimento ao homem. No livro de Provérbios já diz que o tolo rejeita o conhecimento. Portanto, as igrejas, essa moral que nós estamos a chamar, é própria da cultura do reino de Deus que as igrejas devem exercer na terra. Por isso que eu estava chamando a atenção. Quando você verificar uma igreja que não tem estes princípios, aquela igreja não é representativa de Deus. O seu ente supremo é outro. Porque um pastor que não tem este perfil, que deve ser o normal do embaixador de Cristo na terra, portanto, deve ser o normal, não pode ser eu sou representante de Cristo, mas o meu comportamento tem a ver com outra entidade. Não, ou você é, ou você não é. A dizer, quando o pastor não pode, por exemplo, envolver-se com a mulher do fiel, que é um dos exemplos que ele tomou, não vai de acordo. E aliás eu acrescentaria muito mais. Doutor, só para dizer. Por isso é que eu dizia que quando o pastor diz que para você prosperar, você tem que se envolver sexualmente com ele, você tem que ir à Bíblia e verificar onde é que está escrito isto. Cristo mandou ou não mandou fazer isto? Se o pastor te dizer que para você ser salvo, você tem que doar todo o teu salário à igreja, você vai ver na Bíblia que é a Constituição do Reino. Onde é que está escrito isto? É preciso dar o conhecimento para não cairmos depois neste tipo de situações que temos estado a verificar na nossa sociedade. Dr. Pinto, pode dar sequência? Posso sim, deixa-me dizer aqui que na verdade repara que essa questão da moral, é uma questão muito pertinente. E de qualquer das formas, nós não devemos encarar isso de uma forma subjetiva, mas temos que encarar isso de uma forma objetiva. Mas também uma das grandes coisas que nós temos verificado, sobretudo aqui na nossa sociedade, é que parte dos nossos pastores não são formados. Quando fala de formação acadêmica.
Formação acadêmica, formação em teologia. A própria Bíblia já diz que o meu povo sofre porque desconhece a verdade. Então, E como é que chegam ao nível de pastor se não passam em uma formação teológica? Isso depende muito de cada igreja. Por exemplo, as igrejas pentecostais, algumas das quais o pastor não precisa ter nem sequer um nível acadêmico. Eles acreditam que pela fé, sim, as pessoas podem se tornar pastor, ponto. Outras igrejas ainda dão formação ao pastor, eles têm em teologia e conseguem pregar. Mas aí é que está a questão. Ninguém tem a melhor experiência do que aquele que já viveu. Quando você não tem absolutamente nada para passar, vai passar o quê? O vazio. Quando você não consegue fazer uma interpretação da Bíblia, o que é que você vai passar aos fiéis? Absolutamente nada. Por isso é que hoje a doutrina é completamente distorcida. Hoje a doutrina é completamente alheia àquilo que se espera do verdadeiro cristianismo. E são sobre esses assuntos que nós devíamos apelar aqui às igrejas a voltarem-se a Deus, em primeira linha. E num outro sentido material, também a ajudarem a sociedade. Essas são as questões que mais ou menos nós devemos definitivamente analisar. Sim, há um princípio... Rapidamente, porque daqui a pouco tempo vamos ao intervalo. Que nós às vezes perguntamos, e também na sociedade, nas igrejas, as pessoas perguntam: mas vocês dizem que Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas essa verdade qual é? E esta pergunta também foi feita por Pôncio Pilatos, dos relatos que nos chegam por via da Bíblia. Ele perguntou e Cristo não respondeu. E às vezes em conversa com pessoas dizem que se o próprio Cristo não respondeu, por que é que vocês dizem que nós devemos seguir? Não. É que há perguntas que não merecem resposta. É que a própria verdade estava diante de Pilatos. O próprio Cristo é a verdade. Ele já dizia: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha... Então, se você está diante da verdade, se eu estou aqui diante, você está a perguntar qual é a verdade. Então, esta verdade que a Bíblia chama a atenção é exatamente o conhecimento de